Eu sou a professora Lana e vou passar aqui brevemente o currículo, que é de mestre em Direito Processual, graduada pela Faculdade de Ciências Administrativas de Vilhena e desde já desejando um bom curso a todos e nos colocando à disposição para quaisquer dúvidas pelo e-mail, pelo telefone, que vão ser passados aí pela tutoria. Nós vamos então dar início à nossa disciplina com um panorama que vai ilustrar todas as nossas unidades desse curso. Na nossa unidade 1, nós vamos tratar dos tributos desde o momento em que o Brasil ainda era colônia de Portugal até nós podermos descobrir ou determinar quais são as fontes do direito material e as fontes materiais do direito tributário e quais são as fontes formais do direito tributário. Na unidade 2, nós vamos ver como os tributos são criados, como surge a obrigação tributária e ainda o que é esse vínculo tributário e como se dá a administração, a fiscalização e a competência tributária. Ultrapassada essa segunda unidade, nós vamos dar início à unidade 3. Na unidade 3, especificamente, trataremos sobre o Sistema Tributário Nacional, suas regras, a administração tributária em específico e ainda a atuação do Poder Judiciário em meio a esses acontecimentos, em torno da atividade tributária do Estado. Aqui, então, nós definiremos os tributos de forma mais pormenorizada e estudaremos, então, esses tributos em espécie de acordo com o ente que poderá fazer uso desses tributos ou instituí-los e cobrá-los. Então, nós precisamos tratar do ciclo de orçamento, dos princípios de gestão tributária, das fontes de receita e despesa e do orçamento público e do orçamento público municipal. Nós sabemos que o que dá a grande parte de receita para o município são os tributos determinados ITBI, IPTU e o ISS, além de taxas e contribuições de melhoria. Nós temos também, para financiar essa atividade municipal, essa gestão tributária do município, onde ele vai aferir as receitas, nós temos as transferências constitucionais. Cada transferência tem a sua característica que é repassada ao município, pela União ao município. Nós vamos tratar agora, então, da evolução das fontes do direito tributário, começando com esse escoço histórico que vai da época do Brasil colônia até nós conseguirmos chegar a uma concepção das fontes formais do direito tributário e das fontes materiais do direito tributário. O Brasil colônia ele foi um período, da nossa história em que nós éramos um empreendimento que deveria ser rentável para a coroa portuguesa. Então, os impostos que aqui eram coletados, eles serviam única e exclusivamente ao financiamento dos programas e das metas de Portugal. Os tributos, então, eles eram naquela época, porque não havia uma moeda instituída, eram entregues em mercadoria, em produto. Acontecia muito o fenômeno do escambo. Mas esse problema de liquidez dessas mercadorias trazia realmente alguns entraves para a coroa portuguesa. A arrecadação nessa época ainda era muito incipiente, insuficiente. E aí, na tentativa de resolução desses problemas, nós tivemos a ideia das capitanias hereditárias, onde haveriam
né, pessoas responsáveis pela arrecadação dos tributos dentro dessas capitanias hereditárias, bem como sua produção deveria servir a trazer mais recursos, mais receitas tributárias para a serviço, né, da coroa. Nas capitanias hereditárias, e antes delas mesmo, já havia tributos sobre o pau-brasil, tributos sobre as especiarias, drogas, tributos sobre o quinto dos metais e das pedras preciosas, e ainda os produtores tinham que pagar dízima sobre pescado e colheita, e no auge da produção açucareira nas capitanias hereditárias, deveria haver o imposto ainda sobre o algodão e sobre a cana-de-açúcar. Nós passaremos então à Era da República. Na Era da República, com o advento das constituições, primeiro a independência e depois as constituições que vieram, nós temos a primeira Constituição Federal, que datava de 1889, que trouxe para a União e Estados o poder de estabelecer os impostos. E em 1922, a Constituição Federal, a nova Constituição Federal, ela já havia criado o imposto de renda e o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em sua forma incipiente. Então veja que, mesmo nessa forma primitiva, já datava de 1922 a cobrança de imposto de renda. Ele é um imposto em nossa cultura, em nosso sistema jurídico tributário antigo. Já em 1930, na sua Constituição, os municípios tinham competência privativa para alguns tributos, e isso representava uma novidade muito importante na captação de receitas municipais. Nós tínhamos a figura, né, do IPTU primitivo, nós tínhamos os impostos, né, que eram de cobrança municipal sobre as diversões públicas, e tínhamos ainda as taxas sobre serviços municipais. Então, em 1930, nós já tínhamos essas receitas sendo destinadas aos entes municipais. Nesse momento, então, a partir daí, nós viemos, né, de encontro com as grandes guerras, trouxeram grandes reflexos na arrecadação dos impostos, principalmente os impostos de importação, posto que o cenário mundial não estava favorável a importações, e aí o governo veio a perder essa importante parcela de arrecadação, de receita no país. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um processo de industrialização tendo início no país. E aí, algumas empresas, algumas sociedades de economia mais forte, elas tinham que suportar todo o peso da carga tributária, porque eram o setor econômico que ainda poderiam garantir a captação dessas receitas ainda. E isso tudo foi um começo, ou foi um progresso da crise que já existia em virtude da arrecadação tributária ser ainda insuficiente para cobrir todos os gastos com o desenvolvimento e industrialização do nosso país na época. Em 1946, nós tivemos decretada pela Constituição Federal a autonomia dos municípios, não é? E daí, realmente, aquele movimento de industrialização e desenvolvimento que se almejava para o país. Contudo, a Receita Tributária não acompanhou. Em 1984, surge o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, a fim de assegurar uma maior arrecadação de tributos, né, de receitas para serem convertidas em utilização, né, de serviços, em promoção de serviços de saúde, de segurança, né, de educação pelo Estado. Então, fazendo ainda a nossa evolução temporal,
nós chegamos à criação do Sistema Tributário Nacional, criado a partir da Constituição Federal de 1988, que contou com dois importantes aliados, a Assembleia Nacional Constituinte, que estava determinada, que estava com aquela função de criação de uma nova ordem jurídica democrática e social no país, o que facilitou, né, que a legislação tributária fosse um pouco mais organizada e justa, e ainda contou esse sistema tributário nacional criado com a participação popular por meio das emendas populares. E foi dentro desse sistema tributário nacional, criado pela Constituição de 1988, que no seu título 4 trouxe a tributação e o orçamento. E lá nós tivemos pormenorizados os princípios da tributação, as limitações ao poder de tributar, a distribuição das competências, entre outros assuntos pertinentes à tributação. Dentro dos princípios, nós tivemos os princípios assegurados da legalidade, onde nenhum tributo poderia ser criado sem que houvesse lei anterior que o definisse, a igualdade, onde estados não poderiam cobrar tributos desiguais, onde a irretroatividade era uma premissa para que se desse o tributo desse momento de instituição para o futuro, e não havia hipótese então de retroatividade desse tributo. E ainda tivemos a anterioridade para que se desse ao contribuinte um momento, um tempo, para que ele pudesse ter noção do tributo que deveria pagar futuramente. E aí, dentro do sistema tributário nacional, nós vamos ter aqueles denominados tributos da União. Então, lá no nosso material didático, muito importante, o uso desse material didático é onde o aluno vai encontrar exercícios, é onde ele vai encontrar fonte de pesquisa e realmente adentrar um pouco mais na matéria, que aqui talvez não podemos ventilá-la, mas há como você fazer essa pesquisa, não só por meio da apostila, mas o material de apoio que foi passado e ainda alguma legislação que você escolha dentro da referência que foi colocada no plano de aula. Então, nós vemos que o Sistema Tributário Nacional, após a Constituição de 1998, trouxe os impostos, né, que tinham aquela configuração entre os entes da federação. Impostos, então, os tributos, então, que poderiam ser instituídos pela União, né, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre a propriedade industrial, imposto sobre as operações financeiras, imposto sobre a propriedade territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto extraordinário em caso de guerra iminente ou já declarada ou guerra externa, e o empréstimo compulsório, além de taxas e contribuições de melhoria que podiam ser cobradas pela União. Dentre os tributos estatais fixados pelo Sistema Tributário Nacional, nós temos o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes, Doação e quaisquer bens ou direitos, né, o ITCMD, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, que é bem conhecido o ICMS, né? Também vai incidir o ICMS sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, tão conhecido nosso também. E ainda prevê-se que entre os tributos dos estados possa haver o adicional do imposto de renda incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital. Não é o imposto de renda total, é apenas aquela parcela do imposto de renda que possam incidir sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital.
Aí temos então as taxas e as contribuições de melhoria, que desde já podemos vislumbrar como tributos que são de competência comum. Todos os 3 entes da federação, inclusive o Distrito Federal, né, podem cobrar essas taxas e essas contribuições de melhoria. Entre os tributos municipais, nós vamos ter o IPTU, o ITBI e o ISS, né, que além das taxas e contribuições de melhoria, o INSS, então, é aquele tributo que, por excelência, é cobrado pelo município. Tá? Então, fazendo aqui um balanço que os autores trouxeram num quadro, dentro da nossa apostila, muito interessante, muito bom de ser consultado. Nós tínhamos uma carga tributária no ano de 1988, o ano da Constituição Federal, em torno de 20%, e em 10 anos essa progressão, sobre o PIB, em 10 anos essa progressão, né, no ano de 2008, essa faixa já estava lá, a linha já se encontrava lá, acima dos 35% sobre o PIB. Então, veja que realmente houve uma carga tributária ainda muito maior nesses 10 anos, sem, contudo, haver aquela esperada contrapartida. Nós passamos, então, à conceituação do direito tributário, vamos falar sobre os princípios do direito tributário. Então, são diversas as conceituações do direito tributário. Então, ele pode ser conceituado como, de acordo com Kiyoshi Arada, né? Direito tributário é o responsável por delimitar o processo de retirada compulsória pelo Estado de parcela da riqueza dos seus contribuintes. A atividade tem que ser vinculada, deve haver uma lei anterior que defina esse tributo, então o direito tributário vai ser esse direito que vai regular todas essas relações jurídicas decorrentes da atividade que o fisco promove em relação aos seus contribuintes. A Constituição de 88, ela trouxe toda uma sistemática tributária para o país. E nós temos, então, aquela afirmação importante de que a Constituição Federal, ela não cria tributos. Quem cria tributos vão ser as leis, a legislação infraconstitucional é a que vai ser responsável pela criação da lei, que cria o tributo. Apenas o que faz a Constituição Federal é fazer justamente essa previsão de que entes da federação poderão exercer a atividade de tributar. Daqui dessa matéria, dessa introdução sobre a Constituição Federal, bem como o sistema tributário inserido nela, que depois nós vamos ainda aprofundar, né, sobre esse tema, sistema tributário, nós temos que estudar quais são as fontes do direito tributário. Nós temos as fontes do direito tributário conceituadas como um modo de expressão do direito, né? Então, nós temos os autores que eles estatuem um tributo, né, por meio de lei, e esse tributo, dependendo do ente que o criou, fica responsável pela sua recolhimento. Mas para haver esse recolhimento, é preciso que haja algo, um fato, um acontecimento que vai trazer para essa pessoa a possibilidade de pagamento do tributo. Então, as fontes formais são aquelas emanadas pelo próprio sujeito passivo da obrigação tributária. E, além de tudo, nós temos sempre como princípio basilar a possibilidade de contribuição da pessoa que incorreu em determinado fato que será passível de tributação. A fonte material, ela vai dar suporte à tributação, enquanto a fonte formal, ela vai ser a legislação que vai permitir, né, por conta de todo um processo
de elaboração dessa lei vai permitir a instituição e a cobrança. Então, temos as seguintes formas normativas que podem incorrer em tributos. As emendas constitucionais, né, que elas vêm derivadas lá do Poder Legislativo, porque houve de início para a criação da Constituição Federal uma constituinte. Essa constituinte reservou algumas matérias que poderiam ser modificadas mediante as emendas constitucionais, porque o direito não é estático, ele precisa, né, ser dinâmico, e a forma que o legislador constituinte originário da Constituição encontrou foi trazer algumas matérias que poderiam ser modificadas pelo poder derivado, que seria aquele que vai poder trazer mudanças dentro do próprio texto constitucional por meio das emendas constitucionais. Ocorre que, em determinadas matérias, o próprio Poder Constituinte originário da Constituição de 1988 não reservou, não permitiu, aliás, ele blindou algumas matérias como não objeto de alteração, que são as cláusulas pétreas, denominadas, né? Nós não podemos, denominadas pétreas, né, imutáveis, e nós não podemos promover modificações. Por exemplo, abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, e a separação dos poderes, direitos e garantias individuais. Essas matérias, esses assuntos não podem ser objeto de mudança via emenda constitucional. Daí, nós podemos adiantar-nos para as leis complementares. As leis complementares são leis que o próprio texto constitucional especificou, reservou para que eles só pudessem ser modificados, para que essas leis, né, só pudessem ser criadas sobre matérias reservadas na própria Constituição. Então, o quórum de aprovação de uma lei complementar é diferenciado, é por maioria absoluta nas casas do Congresso Nacional. Então, eu não posso ter uma lei complementar de iniciativa por lei ordinária, porque há um vício de inconstitucionalidade, né, por iniciativa dessa lei. Veja que as duas leis, tanto complementar quanto ordinária, elas são leis de hierarquia igual, não tem diferença. Assim como o próprio decreto legislativo também vai ter uma hierarquia assemelhada à de lei, né? Mas antes de passarmos propriamente ao decreto legislativo, nós vamos tratar das medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são o instrumento legal colocado à disposição do Poder Executivo, que é na pessoa do Presidente da República. Ele vai poder exercer a medida provisória, a elaboração da medida provisória, como bem lhe aprouver, desde que dois requisitos sejam respeitados ou observados. Um é a urgência e o outro requisito é a relevância da matéria. Então, veja que, além desses dois requisitos deverem estar presentes quando o presidente edita a medida provisória, nós temos um prazo determinado para a vigência dessa medida provisória, que são de 60 dias. Em 60 dias, nós temos as seguintes hipóteses: podemos pedir ou podemos prorrogar essa medida provisória por mais 60 dias, ou podemos esperar que o Congresso determine, converta aquela medida provisória em lei. Mas o Congresso Nacional pode também rejeitar aquela medida provisória.
E aí o Poder Executivo não pode reapresentar aquela matéria na mesma sessão legislativa, né? Ele vai ter que esperar que uma próxima sessão legislativa tenha início para que ele possa realmente reapresentar a matéria. Então, se de repente o Congresso Nacional deixa de analisar ou os 60 dias vão expirar, não acontece mais a vigência, né? A medida provisória perderá a vigência, tá? A sua eficácia, a sua vigência. Mas, se o Congresso decidisse, achar por bem, prorrogar por mais 60 dias, então há esse lapso que ao final deverá ser decidido se vai haver ou não a conversão dessa medida provisória em lei. Os decretos legislativos, né, conforme já tínhamos citado, eles têm hierarquia igual à lei ordinária, né? Se prestam justamente à aprovação daqueles tratados e convenções internacionais, né, que são ferramentas idôneas, né, para sustar atos do poder executivo que possam exorbitar o poder regulamentar. Mas para o direito tributário é mais importante aquelas isenções, as isenções de impostos federais, estaduais e municipais que a Convenção Internacional determina, e aí, por meio desse decreto legislativo, seria capaz, então, de trazer para o ordenamento jurídico nacional essas isenções. Então, isso nos interessa bastante em matéria tributária. Dentro lá ainda dos decretos, a gente tem o decreto chamado Decreto-Lei, que vai fixar a remuneração do presidente da República, do vice-presidente da República e dos ministros. Então, os decretos-leis, eles vão servir mais para essas providências. As fontes formais secundárias, nós temos ainda no artigo 100 do Código Tributário Nacional algumas fontes formais secundárias, alguns fatos e atos administrativos, mesmo a elaboração de alguns formulários que são de observância obrigatória, nós vamos tê-los veiculados por essas fontes formais secundárias do direito tributário. Adiantando-nos, nós vamos passar então à unidade 2. Na unidade 2, o que nós temos é a obrigação tributária sendo conceituada em primeiro lugar. A obrigação nada mais é do que uma relação jurídica que decorre entre a lei, que foi descritiva de um fato tributário, e o sujeito passivo que deverá cumprir essa lei, que são sujeito passivo, contribuinte, né? Essa lei que é criada pelo poder público vai trazer para o poder ativo, poder ativo é a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, a obrigação tributária caso um desses tenha incidido em algo que esteja descrito na lei como hipótese de incidência de tributação, tá? Mas a obrigação tributária não se restringe só a isso. Ela pode ser uma imposição, né? Ela pode se constituir uma prestação consistente no pagamento de um tributo ou uma penalidade pecuniária, ou ainda a prática ou abstenção de ato no interesse da arrecadação ou da fiscalização tributária. E nisso consiste a obrigação tributária. Então, nós temos a hipótese de incidência, que é algo genérico, nós temos um fato, que às vezes incide sobre esse fato, o contribuinte incide sobre esse fato que foi descrito como hipótese de incidência, e aí ele vai dar possibilidade de ser constituído o fato gerador. Depois da constituição do fato gerador, nós vamos ter a criação da obrigação tributária, que vai sofrer o lançamento fiscal e vai dar origem ao crédito fiscal, que vai tornar esse crédito apto a ser cobrado tanto
administrativamente quanto judicialmente. Então, é assim que nós temos essa configuração de obrigação tributária que segue um caminho determinado e vinculado até que nós cheguemos ao crédito tributário já constituído e apto a ser cobrado. Os elementos da obrigação tributária, nós podemos subdividi-los em dois: a obrigação tributária principal e a obrigação acessória. Então, nós temos como obrigação principal a prestação, né, a obrigação de dar, e como a acessória, a prestação de fazer ou não fazer alguma coisa. Lembrando que apenas em virtude de lei é que nós podemos ter a cobrança de uma obrigação tributária. Então, nós vamos passar a definir o fato gerador. O fato gerador, nós temos algo que é uma situação fática da vida da pessoa, uma situação abstrata, né? Mas, em algumas hipóteses, essa situação abstrata é descrita na lei como geradora de tributo. E é nesse momento que essa situação abstrata se torna concreta. E no momento que ela se torna concreta, nós temos a geração da obrigação tributária. Então, em síntese, né, nós temos que ver que a obrigação decorre da lei, mas eu vou dar aqui um exemplo. Eu não tenho um automóvel. Não existe hipótese de incidência para que eu seja compelida a pagar um tributo, né, sobre essa propriedade de veículo chamada IPVA. A partir do momento que eu conseguir financiar um imóvel, que eu conseguir comprar um imóvel, eu incorri no fato gerador do tributo chamado IPVA e vou ter então que arcar com esse tributo, porque eu tenho, né, um fato gerador que vai gerar toda essa cadeia, um fato gerador que dá guarida à obrigação tributária, que vai ser procedido sobre essa obrigação tributária o lançamento e vai dar origem ao crédito tributário que o fisco vai poder se utilizar para fazer a cobrança. A responsabilidade tributária, então, é isso, é a possibilidade do fisco vir cobrar daquele que deve o tributo, daquele que tem a obrigação tributária, para que ele possa, né, responder, para que ele possa configurar como sujeito passivo daquele tributo, para todo um procedimento administrativo ser realizado, desencadeado, até que ele gere, né, diante do fato gerador ocorrido, o crédito tributário a ser sanado, a ser solvido, tá? Então, sobre a vigência e a aplicação da lei tributária, nós temos que a administração tributária, ela é feita pelo mesmo ente tributante que instituiu o tributo. Ele mesmo vai se encarregar de estipular como vai ser feita a administração, a fiscalização e a arrecadação tributária. Então, no artigo 96 do Código Tributário Nacional, as próprias leis instituidoras dos tributos, né, que estabelecem genericamente as normas de competência, os poderes dos agentes públicos no desempenho das atividades fiscalizadoras, serão esses os responsáveis por fazer a fiscalização. E dentro da fiscalização, nós temos dois artigos muito importantes que fizeram questão de o nosso legislador constitucional de fazer constar no próprio Código Tributário Nacional, que é o artigo 194 e 195 do Código Tributário Nacional, ambos, para que se assegure que as autoridades administrativas que venham a submeter
algum ente, a fiscalização possam ter amplo acesso aos livros, aos documentos, aos registros, bancos de dados e todos os outros, vamos dizer assim, e todos os outros locais, livros, qualquer outra registro, né, que possa levá-los a descobrir, né, que alguns fatos, né, possam estar sendo sonegados ou realmente disfarçados para que não haja uma cobrança fiscal em cima desse material, justamente para afastar aquelas normas do Código Comercial, do Código Civil, que vão permitir, que vão trazer, né, artigos que buscam a proteção, né, a não obrigação de abertura de livros sob o pretexto de sigilo comercial, empresarial e etc. Então, para o fisco, essas proteções do Código Comercial e Civil ficam em segundo plano. A discriminação constitucional de rendas nada mais é do que a repartição entre os poderes tributantes de determinadas parcelas, né, tributárias, e aí essa competência vai dar uma ampla margem para a legislação tributária desses entes e a cobrança e a administração desses tributos que vieram discriminadas constitucionalmente. A classificação da competência tributária, claro, quando a gente fala sobre a discriminação constitucional das rendas, nós temos que respeitar aqueles limites que nós já estudamos lá sobre as limitações ao poder, né, de tributar, os princípios de garantia do contribuinte, a não abusividade, o não bis in idem do tributo, entre outras, tá? Essa repartição de competências deve se coadunar a todas aquelas outras regras. A classificação da competência tributária, então, nós temos de 3 maneiras. Nós temos a classificação da competência tributária exclusiva, residual e comum. A classificação exclusiva, nós temos como exemplo melhor, mais utilizado, mais visualizado no imposto de importação quanto à competência arrecadatória da União. Dentro do município, por exemplo, nós temos o imposto sobre serviços, né, de qualquer natureza, como competência exclusiva de cobrança pelo município, e nós temos ainda o ICMS como competência exclusiva dos entes estados, né? Então, veja que a competência residual, ela é atribuída à União, né? E é utilizada para criar impostos sobre situações não previstas ainda. E aí, por fim, né, designamos as taxas e as contribuições de melhoria, que são contribuições, tributos que são inerentes a todos os entes tributantes, União, Estados e Distrito Federal.